Seja muito bem-vindo ao podcast Amadas do Pai, com as apresentadoras Deig Lima e Rayane Silva. A paz do Senhor, amados e amadas do Pai, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast Amadas do Pai. É uma grande alegria ter vocês conosco para esse momento de aprendizado, crescimento espiritual e edificação através da palavra missionária Rayane. Missionária Deig, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Amadas do Pai. É um episódio muito especial porque hoje estamos abordando um tema que tem tudo a ver com a vida cristã, corpo, alma e espírito alinhados com Deus. E para nos ajudar, glória, a compreender melhor esse assunto tão importante, recebemos hoje uma mulher de Deus que tem sido usada pelo Senhor para impactar vidas através da palavra. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, para todos que estão assistindo, vendo, nesse momento que o Senhor preparou para que nós possamos aprender mais de Deus. Para mim é um privilégio estar participando, já agradeço pelo honroso convite e que o Senhor nos ajude essa tarde. Amém. Missionária Leide, amada do Pai, é uma honra receber você aqui conosco. Temos certeza que este será um tempo de muito aprendizado e crescimento espiritual para todos que estão nos acompanhando. Antes de entrarmos no tema de hoje, queremos fazer uma pergunta que gostamos de fazer para todos os nossos convidados. Conta pra gente como você conheceu Jesus, como aconteceu o seu encontro com Cristo e a sua decisão de aceitá-lo como Salvador da sua vida. Fique à vontade, o podcast Amadas do Pai é todo seu. Glória a Deus. Há 23 anos atrás, o Senhor, pela sua misericórdia, nos chamou de uma maneira muito linda. Eu tinha 16 anos e eu estava passando um momento muito difícil emocionalmente, na adolescência. Estava passando por algumas turbulências, tanto familiares como na minha área sentimental. Enfim, eu estava sendo muito atacada. Hoje eu sei, pelo inimigo, querendo destruir a minha vida, querendo me lançar aí no mundo da prostituição, do vício. E devido a esse momento que eu estava passando muito difícil, eu comecei a ficar assim, muito oprimida, muito abatida. E a minha mãe, que na época não tinha Jesus ainda como seu único o suficiente Salvador, ainda não tinha confessado Jesus, ela mesma falou, me convidando para visitar uma igreja, que ela disse que era uma bênção e que vidas lá eram muito abençoadas neste lugar, que ela via Deus nessa igreja. E eu aceitei o convite. Então eu fui e o culto foi assim, um culto muito abençoado. Na época a igreja era Igreja Pentecostal Nova Aliança, o nome. E ali foi tudo assim muito tremendo o que aconteceu naquele culto, e já o pregador havia pregado e ele falou: jovem, você que está lá atrás, que eu estava bem atrás, na parte de trás sentada, e ele começou a falar muito assim, Deus usando ele acerca da minha vida, de tudo que eu estava passando. E ali ele disse que o Senhor tinha uma promessa na minha vida como pregadora da palavra, e que ele iria me levar por muitos lugares que eu nunca imaginei, e que através de mim o Senhor iria curar pessoas. E foi assim algo muito tremendo, uma experiência muito única nesse dia. E ali eu fui chorando para frente, aos pés de Jesus. Ele orou por mim, mas o que acontece no outro dia? Eu falei assim, não vou ficar não, esse negócio de crente não dá pra mim. Eu pensando, e aí comecei a lembrar das festividades, das amizades, de tudo aquilo que eu gostava de fazer, de dançar, que eu gostava muito de dançar na época. E ali eu disse, não vou ficar. Só que eu lembro-me que num domingo pela manhã eu ia comprar um presente para minha mãe, que era o Dia das Mães. E eu encontrei um obreiro dessa igreja, e na hora que eu vi, eu conheci ele. Quando eu olhei para ele, eu me senti envergonhada pela forma que eu estava vestida. Isso é muito interessante, porque até então eu nunca antes havia estado na igreja, em nenhuma, nem cristã, nem católica. E ali eu fiquei envergonhada. E algo começou assim, ser mudado dentro de mim a partir daquele dia. E na terça-feira eu retornei àquela igreja. E era outro pregador que estava pregando. E o Senhor
voltou a confirmar a promessa que ele tinha na minha vida, que iria me levantar para pregar, que o inimigo queria destruir a minha vida, mas que o propósito de Deus era maior. E ali eu fui novamente, reconciliei e estou até hoje para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Foram muitos desafios para chegar até aqui. Minha família não era ainda convertida ao Senhor e o inimigo usava pessoas fortemente para tentar me fazer desistir, parar, mas pela misericórdia do Senhor, temos firmes. Com 1 mês o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Com 2 meses eu comecei a ministrar a palavra do Senhor, porque o meu pastor ele tinha uma visão muito assim ampla e ele sabia e enxergava o propósito de Deus na minha vida. Aleluia. E ali ele falou, você vai pregar a palavra. E eu, pastor, mas eu nunca preguei. Eu não sei nem como é que prega. E ele me deu oportunidade. E eu lembro-me que eu ministrei. E quando terminou, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu ministrei. Assim, foi algo muito tremendo. Quem via achava que eu já havia ministrado outras vezes, que eu já era há muito tempo. E daí por diante comecei a receber convites. Foi assim, algo muito tremendo que o Senhor fez na nossa vida para a glória de Deus. E através de mim eu fui ganhando a minha família para Jesus. O Senhor foi trabalhando, alguns ficaram, outros não, mas para a honra e glória do nome do Senhor nós temos avançado nessa chamada, nesse propósito, e principalmente na certeza de que Jesus voltará. Aleluia. E é nisso que eu creio, é nisso que eu quero estar firmada nessa promessa, não só de ser pregadora, sair ministrando, mas principalmente de estar preparada todos os dias à volta de Jesus. Eita glória! Já pregou aqui no testemunho, né? É forte. Glória a Deus. E agora vamos mergulhar no tema de hoje. Corpo, alma e espírito alinhados com Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo nos mostra que Deus deseja santificar o homem por completo. Espírito, alma e corpo. Porque esse alinhamento é indispensável para a vida cristã. Nos responde, missionária. Antes de responder, eu gostaria aqui de trazer um esclarecimento para uma melhor compreensão no decorrer das perguntas que irão ser feitas, né? Quando nós olhamos Paulo escrevendo aos irmãos ali em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós podemos compreender que o homem ele é formado por 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. Nós chamamos isso na teologia de tricotomia. Então, a gente percebe que aqui, quando nós olhamos esse esclarecimento de Paulo, esse registro de Paulo, nós vamos ver que a parte do corpo é a parte física, né? A parte que nós nos movemos, a parte sensorial do homem, é a parte que conecta o homem no mundo. Só que essa parte ela é imortal, né? Ela é mortal, na verdade, ela morre. Então a gente vai ver que essa parte do corpo, nós interagimos com as pessoas, com as coisas ao nosso redor, então é a parte física, né? Quando nós olhamos agora para a alma, a gente vai ver que é a sede das emoções, da mente, da vontade, e é na alma onde estão todas as nossas emoções, e ela é responsável por também as nossas decisões que tomamos. Aí nós vamos olhar para o espírito, nós vamos ver que a parte é a dimensão espiritual em que o homem se conecta com Deus e também que se relaciona com Deus, né? Então, por que é importante esse alinhamento para a vida cristã? Porque que é indispensável? A gente precisa entender que esse alinhamento, a gente não pode em nenhum momento descartar ambos alinhados, corpo, alma e espírito. Por quê? Se nós atentarmos, nós vamos ver que hoje muitas pessoas acham que é necessário somente, não, o meu corpo está alinhado, ou o espírito está alinhado, a alma, não, eles têm que estar em harmonia. Então, o que é que nós precisamos entender? Que é indispensável para hoje, para a nossa vida cristã, esse alinhamento, porque sem esse alinhamento, não há como nós vivermos de forma equilibrada, não há como ter um equilíbrio. Aleluia. Não há como nós estarmos, vivendo o propósito de Deus sem esse alinhamento. Então, se nós olharmos, a gente vai ver que esse alinhamento espiritual, que é quando a nossa mente ela é renovada pelo Espírito, quando a nossa vida passa a ser direcionada pelo Espírito, a gente vai contemplar um alinhamento também
na nossa alma e no nosso físico. Então, é muito importante. Então, a gente precisa todos os dias estar em conexão com esse alinhamento, porque sem esse alinhamento não tem como nós vivermos uma vida de santidade, não tem como nós vivermos uma vida de propósito e vivermos também o propósito. Então, que nós possamos todos os dias permanecermos alinhados para vivermos o propósito de Deus que o Senhor tem para nós. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele deseja que o corpo, a alma e o espírito estejam em harmonia. Quais os maiores desafios para viver esse equilíbrio hoje? Olhando biblicamente, e eu quero aqui usar muito a Bíblia, em cada pergunta a gente vai ver que quando nós olhamos, a gente vai ver alguns desafios, de acordo com a palavra. E um desses desafios que a gente pode perceber é essa natureza nossa pecaminosa, né? É a nossa carne. Então, a gente vai ver que o próprio Paulo, em Gálatas 5,17, ele vai descrever essa guerra, essa peleja grande, esse desafio grande, porque a carne, ela milita contra as coisas do Espírito, né? É uma guerra muito grande, é uma guerra constante, é um conflito intenso. A gente vai ver que os desejos físicos e os impulsos humanos, eles vão se opor à direção e à vontade do Espírito. Então, a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, é um dos primeiros desafios, sabe, para que a gente venha viver esse equilíbrio nos dias de hoje. Então, é por isso que é importante nós, em todo tempo, alimentarmos o espírito. Por quê? Porque se nós alimentarmos a carne, nós certamente não viveremos esse equilíbrio, se nós permitirmos que esse desafio nos vença, porque é uma guerra. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem, e até concordo, que vencerá esta guerra aquele que for mais alimentado. Se você alimentar mais a carne vence. Se você alimentar mais o espírito vence. Então, o primeiro desafio é a nossa natureza pecaminosa, é a nossa carne. Mas, ainda o segundo desafio que a gente pode estar vendo, de acordo também com a palavra, são as ansiedades que o ser humano hoje em dia tem e as emoções estáveis. Por quê? Porque a alma, que é a sede das nossas emoções e da mente também, da vontade, a gente vai ver que está de forma frequente sendo abalada. A nossa maior guerra, ela é nas nossas emoções, ela é na nossa mente. Verdade. É uma guerra muito grande, travada. Então, muitas vezes a gente é compelidos por esses sentimentos de tristeza, de angústia, de medo. E a gente vai ver que hoje a maioria das pessoas, elas estão em conflitos constantes e não estão conseguindo vencer esse desafio. Por quê? Porque a sua mente, a sua vida está totalmente abalada por esses sentimentos. E se nós olharmos na palavra, a gente vai ver que homens de Deus também passaram por esses momentos em que eles foram, sabe, de forma muito forte, atacados também por essa guerra, por esse desafio grande nas suas emoções. Então, que nós possamos, né, colocar diante do Senhor a nossa vida e pedir ao Senhor misericórdia. Por quê? Porque esses sentimentos, essas ansiedades, essas emoções que ficam instáveis, adoecem o nosso corpo, adoece a nossa vida. Há muita gente que está até dentro da igreja, tem até cargos, né, ocupam cargos até mesmo importantes, até mesmo, quem sabe, a gente olha e vê pregadores, vê pessoas de renome, mas que estão com os seus emocionais, com as suas emoções instáveis. E eu sei que eu, pelo menos, já passei, eu tenho certeza que vocês também já passaram por esses momentos onde as suas emoções, elas são abaladas. Por exemplo, você está aqui de um jeito, quando pensa que não, você já começa uma tristeza, um medo, uma angústia. Então, isso adoece o ser humano, né? Esse é o desafio, que são ansiedades e as emoções estáveis. Mas tem um terceiro desafio, que são as influências, ou a influência do mundo exterior, secular, né? O materialismo. A gente vai ver que hoje há uma guerra muito grande nesse mundo exterior, secular, onde as pessoas não estão mais conseguindo manter esse alinhamento, porque não estão conseguindo vencer esse desafio. A gente vê que o sistema do mundo, ele opera em oposição aos princípios de Deus. Verdade. Coisas do mundo. Ou seja, se nós olharmos, mas o mundo, nós precisamos entender e compreender de acordo com a Bíblia. Quando fala de mundo na Bíblia, a gente vê que é o cosmos, é a mentalidade da sociedade. Então, a mentalidade da sociedade hoje, no mundo, está muito voltada para as coisas que não condiz com a Bíblia, que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus nos orienta.
Então, muitas vezes, os cristãos, eles começam a andar na mesma direção do mundo, enquanto a palavra do Senhor nos diz que nós devemos andar na contramão do mundo. Então, esse é um desafio muito grande. Então, ainda precisamos entender que o mundo, ele normaliza, sabe? E a busca pelo prazer, ele normaliza aquilo que a gente sabe que não é normal. Então, hoje, assim, está muito difícil esse alinhamento. É mesmo assim uma guerra muito grande. Mas, em quarto lugar, falta de disciplina espiritual. Também é um desafio grande. Porque eu entendo que aquilo que é para me fazer, sou eu que vou fazer. E essa disciplina é de mim. Eu que vou ter disciplina espiritual, eu que vou ter que orar, eu que vou ter que jejuar, eu que vou ter que ler a Bíblia, eu vou ter que ter esse comprometimento com o rei, com o reino, com a palavra de Deus. A responsabilidade é minha. Eu não posso colocar essa responsabilidade que é pessoal e intransferível a outras pessoas. Então, esse é o quarto desafio muito grande hoje, que nós precisamos vencê-los para conseguirmos manter esse alinhamento. Aleluia, glória a Deus. Boa colocação, missionária. Então, missionária, qual dessas 3 áreas, corpo, alma ou espírito, você acredita que os cristãos têm mais dificuldade de manter alinhada com Deus hoje em dia? Na alma. A parte da alma é a mais difícil. Porque é a sede das nossas emoções. Se você não está bem, se a sua alma não está bem, é muito difícil você equilibrar as outras áreas, você manter esse alinhamento. Meu Deus. Então a gente vai ver o quê? Que as batalhas na mente, elas são terríveis e elas vêm frequentemente e todos os dias. Então há muitas lutas contra a nossa alma e na nossa alma. E eu quero trazer aqui o exemplo de um homem de Deus chamado Elias. Está essa história bíblica registrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Elias, ele já vinha de uma trajetória maravilhosa, um primeiro momento extraordinário, um homem que o Senhor usou de uma forma poderosa em um tempo de crise, um homem que você imagina orar e não chover e não chove, orar para chover e chove, um homem que através da sua vida o Senhor ressuscita o filho da viúva, um homem que ele vai destruir os profetas de Baal, 800 profetas, falsos profetas, o Senhor vai usar este homem de uma forma poderosa. Mas percebam que quando tudo que ele fez ali através do poder do Senhor na sua vida chega aos ouvidos de Jezabel. E quando chega aos ouvidos de Jezabel, o que ele vai sentir? Medo. Porque em todo momento você vai olhar o Senhor dando uma ordem a Elias, vai, te apresenta para Acabe, vai para Sarepta, vai para o Querite, o Senhor dando as ordens, dando os comandos para Elias. Mas nesse momento o Senhor não mandou ele para o deserto. Ele foi sozinho. Por quê? Porque agora na sua mente ele temeu, ele teve medo, ele teve um cansaço mental, ele vinha de guerras grandes. Então agora Elias, ele diz, Senhor, quando ele para ali e assenta debaixo daqueles livros, ele fala, Senhor, toma agora a minha vida. Ele me mata, eu não sou melhor do que meus pais. Ele chega até a pedir a morte. É uma guerra na alma muito grande que ele está enfrentando. Né? Então, a gente percebe que grandes homens de Deus da Bíblia passaram por isso nós também passamos. E é difícil esse alinhamento. Mas, se nós continuarmos na presença do Senhor, se nós permitirmos o Espírito agir na nossa vida de uma maneira grande, dominar a nossa mente, as nossas emoções, nós seremos vencedoras, apesar da dificuldade em ter essa área alinhada. Sabe? Então, eu quero assim que nós venhamos olhar também para esta área e ver que, infelizmente, muitos são guiados por isso, pelas suas emoções. Por exemplo, Elias foi guiado por isso. O Senhor não falou, mas ele foi. Então, há pessoas que são guiadas pelas suas emoções, guiados por aquilo que do momento de circunstâncias difíceis. Então, o que o Senhor, nessa tarde, quer nos ensinar? Que nós precisamos deixar o Espírito dar os comandos à nossa alma. Aleluia. Porque só assim nós venceremos todas as dificuldades, os ataques na mente, os ataques que vêm constantemente, que às vezes a gente até se pergunta assim, meu Deus, será mesmo se eu sou uma escolhida do Senhor? É desse jeito. Deus me chamou para esse propósito. A gente começa a fazer tantos questionamentos, a nossa fé fica abalada, a nossa emoção fica, sabe, a flor da pele. Então nós precisamos urgentemente estar conectados com Deus. Aleluia. E principalmente estarmos todos os dias da nossa vida buscando esse alinhamento para que esta área tão atacada possa estar alinhada com o nosso Deus. Meu Deus, é forte. Glória a Deus. Missionária Leide, qual o papel da oração, né, para manter o corpo, a alma e o espírito alinhados com Deus? A oração, ela é a principal ferramenta para manter
todas essas áreas alinhadas com Deus. E é interessante que em tudo a oração, ela é a chave que abre a porta do céu, né? Assim, então a oração, ela faz com que todas essas áreas ela tenham um alinhamento com Deus. Por quê? Em primeiro lugar, se nós olharmos, a oração, ela atua como um canal de alinhamento do ser humano, sabe? Porque é o canal onde o homem vai se conectar com Deus por meio da oração. Então percebam que esta comunicação, ela vai agir de uma forma assim tão poderosa. Por exemplo, a oração, ela vai fortalecer o nosso espírito. Aleluia. Não como nós termos um espírito fortalecido se não for através da oração. Então, é por isso que às vezes nosso espírito está tão fraco, porque tem gente que hoje em dia eles não conseguem mais orar. Eles não conseguem mais priorizar a oração, ter uma vida de oração, ter uma vida voltada para a oração. Então, é a oração, por meio dela, que a gente vai buscar a direção divina, que a gente vai estar em sintonia com a vontade de Deus. Então, a oração alinha, ela fortalece o nosso espírito com Deus. Mas ainda, a gente vai ver que na área da alma, né, a área que abrange a mente, emoções, quando nós oramos, nós vamos entregar ao Senhor, na presença do Senhor, os nossos medos, os nossos desejos, as nossas ansiedades. Então, a gente vai permitir que a paz de Deus, ela possa estar agindo de uma forma tão grande na nossa mente, que ela vai estabilizar o nosso emocional, vai estabilizar a nossa vida. Por isso, pessoas disseram, eu estava tão mal, eu estava tão abalada emocionalmente, mas eu fiz um propósito de oração e Deus me deu vitória. Você vai ver pessoas que venceram esta peleja na mente, na alma, no espírito, através da oração. A oração, ela vai nos fazer vencer as guerras invisíveis que nós não temos, porque esta peleja que vem contra as nossas vidas, essas guerras, muitas vezes elas são invisíveis, mas a oração nos faz vencer guerras invisíveis, inimagináveis. Então, ainda quando eu olho para a oração, como a oração ela é poderosa, como ela tem assim uma importância até mesmo no corpo. Se a ciência ela vai comprovar, e isso é muito importante, ela comprova que a oração regular, ela vai atuar como um regulador, olha só, biológico, que vai atuar e vai alterar a química cerebral, fazendo o quê? Fazendo com que essas áreas da nossa vida, essa área do corpo, venha de reduzir o estresse de uma forma tão grande, vai trazer uma redução ao estresse, vai ativar até as áreas da tomada de decisão. Então, também no corpo traz um estado de relaxamento profundo, que vai impactar diretamente toda a saúde física e emocional. Olha só, a própria ciência comprova. Então, tem como o crente viver uma vida alinhada com Deus se ele não tiver uma vida de oração. Eu costumo dizer que nós devemos amar a oração, que a oração tem que fazer parte da nossa vida. Não é orar simplesmente, não, eu vou orar hoje porque eu estou precisando de uma vitória. Não, você vai orar porque é um alimento espiritual. Porque a oração, ela tem uma importância grande na vida cristã. O crente que não ora, ele não tem vitória. O crente que não ora, ele não vai viver o propósito, ele não vai ter um alinhamento. Então, a oração, ela é importante para manter todas essas áreas alinhadas com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, amada, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É possível dizer que cuidar do corpo também é uma forma de glorificar a Deus? Responde aí para nós. Não é só possível, como digamos que dizer, como também afirmar. É uma afirmativa. Se nós olharmos, cuidar do nosso corpo, ele é uma forma tão grande de glorificar a Deus e também é ser espiritual. Cuidar do corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, é ser espiritual. A gente percebe que muitas pessoas, elas não priorizam esse cuidado com o corpo. E tem muita gente hoje que é religioso e acha que cuidar do corpo, sabe, é algo banal. Que se o espiritual está bem, ok. Mas se o teu corpo não estiver bem, o teu espiritual também não vai estar bem, porque é juntos. Que está em conexão os três. Então, o que a gente vai olhar na palavra? Que nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física. E eu quero aqui listar algumas coisas que nós precisamos fazer para cuidar do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Então, a gente tem que cuidar da nossa alimentação. A gente hoje tem muitas facilidades em relação à comida, né? Porque
Porque tem muitas, às vezes você vê aqueles embutidos, aqueles industrializados que são mais fáceis, mas cuidar do corpo na alimentação é comer aquilo que o Senhor deixou para nós. São frutas, os legumes, as verduras, e isso, sabe, comer de forma saudável. Sim. Mas a alimentação inclui também cuidar do corpo? Logicamente, sim. A gente vê que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele diz que se comais e que se bebais, que seja para a glória de Deus. Então, é importante nós cuidarmos da nossa alimentação. Eu não vou comer tudo que eu quero, eu vou comer o que é saudável, porque eu preciso cuidar do meu corpo, que é templo e é morada do Espírito Santo. Mas ainda eu preciso também me exercitar. Aleluia. Porque a gente vê assim, quando eu falo de exercitar, eu não estou falando necessariamente que você precisa ir para uma academia. E a gente vê que hoje, no meio dos cristãos, há muita divergência acerca disso. Uns concordam com a academia, outros não concordam com a academia. Muitos brigam. Que a academia não é lugar para crente. Uma beleza. É uma guerra tão grande. Tem irmãs que até vão para a academia escondida com medo do que vão pensar. Do que Meu Deus. É verdade. Cuidar do corpo, se exercitar, é saúde. Não é porque eu vou para a academia que eu vou estar me corrompendo. Sim. Entendeu? Eu não posso ir para academia, mas faça exercício, faça caminhada 30 minutos, se exercite em casa, entendeu? Cuide do seu corpo, cuide do seu físico, entendeu? Hoje a gente precisa olhar com o nosso olhar, não só físico, mas também espiritual, que cuidar da saúde é necessário, é uma necessidade. Eu conheço alguém que é interessante, ela disse assim: o médico disse que eu preciso ir para academia, porque eu passei a vida inteira sem me exercitar, agora eu estou com um problema seríssimo nos ossos. Então, a gente cuida do nosso corpo, da nossa saúde, é mais difícil ter problemas futuramente. É verdade. Então, precisamos cuidar da nossa alimentação, precisamos cuidar do nosso físico fazendo exercício, pode ser uma caminhada, pode ser até mesmo na sua casa, sabe? Há vídeos que nos ensinam como nos exercitar em casa. Precisamos descansar. Tem gente que tem uma correria tão grande, que ele não para descansar. E eu quero aqui dar um exemplo meu mesmo. Eu lembro-me que assim que eu comecei a ministrar, gente, se fosse por mim, eu ministrava de manhã, de tarde e de noite. E teve um tempo que eu ministrava à tarde, eu ministrava à noite e ainda ia para a vigília. Eram 2 ministrações. Aí chegou um dia que eu estava tão cansada que eu não tinha força para nada. Eu não tinha forças. Por quê? Porque eu não estava descansando nem o físico nem a mente. Porque você precisa estudar para ministrar, né? Você vai ministrar qualquer coisa. Então, eram muitas temáticas, muita coisa. Eu disse, eu preciso parar um pouco, eu preciso descansar. O próprio Deus descansou, nos dando o exemplo que nós precisamos descansar. E eu quero mais uma vez trazer o exemplo de Elias. Ele estava tão cansado, né? E ali ele vai dormir. Por que ele dorme? Eu acredito que Deus permite Elias descansar. Por isso que ele dorme. Então, dormir, a gente vê que quando a gente dorme muito cansado, que você acorda, você fala, nossa, foi um descanso tão bom para mim, esse sono foi tão bom. Então, descanse, durma um pouco, pare um pouco, desacelere, cuida do seu corpo físico, cuida da sua mente, cuide da sua vida. Então, ainda, o que a gente pode perceber? Que cuidar do corpo também vai nos dar a certeza de que é também olhar para a parte das vestimentas. E é também onde a gente vê que tem muitas divergências acerca disso. Uns concordam que o crente deve se vestir de forma modéstia, honrosa, que glorifique o nome do Senhor. Outros dizem que não tem nada a ver. Mas nós olhamos a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, ele diz que o traje, né, que nós, mulheres cristãs, devemos se vestir, tem que ser com decência e com modéstia. Eu costumo dizer que não são as mulheres que têm que se vestir assim, não, os homens também precisam se vestir. Porque a gente pega muito na tese, mulher se vista para a glória de Deus, mulher se vistam bem. A gente, sabe, eu já vi pessoas pegando vídeos de mulheres e publicando e colocando comentários sobre a vestimenta, mas tem varão também que não se veste para a glória de Deus, não. Coloca uma vestimenta, sabe, que vai verdadeiramente honrar o Senhor, porque até a forma que nós nos vestimos vai honrar o Senhor. Verdade. Então nós precisamos nos vestir de forma honrosa, porque o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Precisamos olhar para a palavra, tudo que nós precisamos está na palavra. É verdade. E se eu quero honrar ao Senhor, se eu estou cuidando do meu corpo, a roupa que eu vestir também é para a glória de Deus. Eu não vou colocar uma roupa marcando o meu corpo, chamando a atenção das pessoas, porque assim, mas olhou porque quis. Não tem como não olhar. Você está numa roupa que é um escândalo, digamos assim. Então, nós precisamos olhar com carinho e viver a palavra, se vestir com modéstia, com decência,
tudo para a glória de Deus. É tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, porque não é nada sobre nós, mas é sobre Ele. Aleluia. Então, a vida do cristão tem que ser para a glória de Deus. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, a forma que ele se comporta tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero aqui deixar uma pergunta para os que estão assistindo e para nós. Estamos cuidando do nosso corpo. De que forma nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo? Será que nós estamos glorificando a Deus? Será que nós estamos glorificando a Deus? Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Missionária. Essa foi forte. Missionária, Efésios 4:23 fala sobre sermos renovados no espírito da nossa mente. Porque a renovação da mente é tão importante, a gente já até falou sobre isso, né? Vamos voltar de novo. Você pode repetir a pergunta, por favor? Porque a renovação da mente é tão importante. Primeiro nós temos que aqui observar o texto, né? Na carta de Paulo aos Efésios 4, ele vai falar sobre essa renovação da mente. Então, observando esse texto, ele está nos chamando para uma profunda transformação interior. Essa transformação interior, ela vai substituir os velhos hábitos. Essa transformação interior, ela vai fazer com que a gente venha substituir os velhos padrões, a gente vai substituir o quê? Os pensamentos mundanos pelas coisas de Deus. Então, na verdade, o que ele está querendo nos dizer aqui é que esta renovação é uma mentalidade transformada, guiada pelo Espírito Santo. Então, o que a gente precisa entender? Dentro desta palavra aqui, renovar, indica uma transformação, ou seja, um processo que ele é contínuo, não é só hoje, não é coisa de um momento, é todos os dias de forma contínua. Todo o tempo, todos os dias, nós precisamos estar nesse processo de transformação, neste processo de mudança de mente. Por quê? Agora eu quero responder a sua pergunta. Porque a renovação da mente ela é importante. Se a mente não for renovada, nós nunca, de nenhuma forma, nós vamos viver para a glória de Deus. Por quê? Se ela não foi renovada, transformada, eu vou continuar sendo o velho homem. Eu vou continuar exercitando e praticando tudo aquilo que eu praticava antes. Então, o que a gente vai ver? Que uma mente transformada, ela vai fazer com que a gente venha viver para a glória de Deus. Vai fazer com que a gente abandone os velhos padrões, as coisas do mundo, sabe? Então, logo quando a minha mente, a minha forma de pensar muda, o meu comportamento muda. É por isso que a gente vê muitas pessoas que o comportamento é o mesmo. Nunca mudou, porque nunca passou por essa transformação. Nunca passou por essa renovação. A gente olha e diz, nossa, mas fulano tem tanto tempo de crer, 10 anos, e continua a mesma pessoa, continua mentindo, continua fazendo as coisas que não faz, não tem diferença na sua vida espiritual, não tem mudança, porque a sua mente ainda é a mesma do velho homem. Ele nunca passou por essa renovação. Então, se a nossa mente ela é renovada, a gente vai viver de uma forma em que a palavra de Deus, ela será prioridade na nossa vida. Então, a importância ainda de nós termos essa mente renovada, é porque a mente renovada, ela vai conhecer a vontade de Deus. Porque lá no capítulo 12, Paulo fala sobre isso. Né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim que a gente possa todos os dias buscar, Senhor, eu quero ter uma mente transformada, eu quero ter uma mente renovada, eu quero viver para a Tua glória, abandonar os velhos hábitos, viver de forma que o Senhor seja honrado, seja glorificado, eu quero que a minha vida seja um testemunho vivo de que o Senhor muda pessoas. Quando a minha mente ela é renovada, as minhas atitudes vai passar a glorificar o nome daquele que me chamou. Oh, Deus poderoso, aleluia, sinta a graça do Senhor aqui, aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Minha amada, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27 diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Uau. O que esse versículo nos ensina sobre a disciplina na vida cristã? Quando Paulo ele fala sobre esmurrar o corpo, a gente precisa trazer a explicação, porque a gente olhando assim, se não for olhar, né, o que significa, a gente acha que ele está falando sobre
flagelação, a gente vai pensar que ele está falando sobre mutilação, e não é. O que ele está falando aqui é sobre ter domínio próprio. O que ele está falando aqui é sobre não permitir que a carne, desejos, os instintos naturais venham controlar as suas emoções, as suas ações, né? Ele, na verdade, esse versículo vai nos ensinar acerca do domínio próprio, onde todo cristão deve ter esse domínio próprio. O que é domínio próprio? O domínio próprio é a capacidade que a gente vai ter, né, de controlar as emoções, é um controle sobre os impulsos. Então, o que Paulo está dizendo é que os desejos, sabe, as coisas carnais, nada ali tem a capacidade de fazer com que ele venha viver uma vida desalinhada do propósito, desalinhada com Deus. Ele fala que ele é aquele que tem, é como se ele falasse assim, o domínio próprio. Ele precisa estar sobre a minha vida. Então, nós, como servos do Senhor, nós precisamos ter esse domínio sobre a nossa vida, esse autocontrole. Não é porque a minha carne, ela quer pecar, que ela deseja mesmo, a nossa carne, que eu vou me entregar a isso, não vou ter o domínio próprio. Então, o que Paulo está querendo dizer é que ele controla as suas emoções. E a segunda coisa que também a gente pode ver aqui neste versículo que ele fala é sobre a renúncia diária. E o que eu costumo dizer, e eu quero trazer aqui, que nós cristãos, né, nós precisamos de renúncia total. Renunciar totalmente tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E essa renúncia, ela vai incluir sacrifício, ela vai incluir a crucificação do ego. E isso é um exercício diário, todos os dias. Porque muita gente fala assim, eu sirvo o Senhor, eu sou uma bênção, mas ele ainda não crucificou o seu ego. O seu eu é muito elevado. O seu eu está acima de qualquer coisa. E o que Paulo está querendo nos ensinar é que ele tem domínio próprio e que ele renuncia diariamente. Então, vamos renunciar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nos afasta do propósito, renunciar a carne, renunciar as coisas do mundo, que nós possamos crucificar o nosso eu. Nós possamos crucificar o nosso ego, porque o eu é o inimigo do homem também. A gente fala assim, nós sabemos que enfrentamos uma guerra terrível, né? Não é fugindo aqui da temática, uma guerra terrível, mas uma dessas guerras é contra nós mesmos. O nosso eu, sabe, se a gente se olhar no espelho, a gente vai dizer assim, meu Deus, a minha guerra maior também é contra mim mesmo. O nosso eu, se nós não vigiarmos, ele pode destruir a nossa vida espiritual. Então, que nós possamos, sabe, nos colocar na presença do Senhor, nos humilhando e entendendo que nós precisamos deixar o Senhor agir na nossa vida e cumprir o seu propósito e a sua vontade da nossa vida. E esse alinhamento, ele requer muito de nós. Porque às vezes nós colocamos tudo diante do Senhor. Eu já vi pessoas falando assim, não, você precisa somente se converter e o resto quem vai fazer é o Senhor. Não, o domínio próprio, você que tem que ter. Essa renúncia, você que tem que fazer. O Senhor não vai descer do céu e dizer, não faz isso aqui, não mente, não peca. É você quem vai ter que fazer. Essa renúncia vai partir de nós, queridas. Essa renúncia, ela tem que ser todos os dias. E sempre nós precisamos olhar para a palavra, nos firmar na palavra e entender que se nós renunciarmos, se nós vivermos uma vida para a glória de Deus, nós tivermos renúncia diária e domínio próprio, ninguém vai impedir esse alinhamento com Deus. Outro dia eu estava comentando com uma amiga, né, sobre o nosso livre-arbítrio, né? Então é sobre isso, o nosso livre-arbítrio, é isso que vai determinar aonde nós vamos chegar com Deus. Todos nós temos esse livre-arbítrio. Então, você sabe como você vai se comportar, qual a postura que você vai ter, é você quem vai decidir. É forte. Aleluia. É lindo de ver uma mulher assim, cheia de Deus e cheia de Bíblia, né? É muito lindo. É lindo. Vamos para a próxima pergunta. Em Salmo 103, Davi fala a sua própria alma e a convida a bem dizer ao Senhor. O que essa atitude nos ensina sobre manter a alma alinhada com Deus? Eita, Glória. Eu gostaria que você repetisse, por favor, missionária. Eu acho que a nossa voz está repetindo, não sei se é aí. Pra mim não tá. Não tá? Repetindo, não. Porque tá tipo o eco, não tem? Sim. Mas pra vocês estão normal, né? Sim. A pergunta é, em Salmo 103, Davi ele fala a sua própria alma, né? E a convida a bem dizer ao Senhor. O que essa atitude nos ensina sobre manter a alma alinhada com Deus? Amém. Essa atitude da Davi, tá mesmo, né?
Aí também tá. Pra mim não Aqui tá. pra mim tá. Aqui Pra mim não tá. Mas vamos continuar. Essa atitude de Davi, ela vai demonstrar na prática. Isso é muito importante. Porque agora nós vamos ver algo que foi ali realizado na prática, Davi fazer. Ele vai demonstrar que é possível assumir o controle das emoções quando mantemos a alma alinhada com Deus. Quando a nossa alma está alinhada com Deus, nós assumimos o controle das nossas emoções. Ou seja, não é a nossa alma que vai, nós que vamos assim. É como se Davi estivesse falando o seguinte: olha o alinhamento que Davi tem na sua alma com Deus ao ponto de primeiro. Ele vai encher a sua alma. Quando ele diz aqui nesse salmo, que é muito profundo, tem alguém me ligando, está incomodando, mas nós vamos terminar. Eita glória, vai lá, Jesus, visita o vaso. Salmo 103, ele fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendize o santo nome. Então aqui mostrar que a alma está alinhada com o Senhor, que em nenhum momento ele vai se colocar na presença de Deus para falar dos problemas, de forma emocional, Importando. mas o que ele vai fazer? Ele vai primeiro, ele vai ordenar a sua alma, ela venha adorar. Ele vai ordenar a sua alma, perceber que o foco dele é Deus. Ou seja, ele quer que a sua alma venha engrandecer a dor no coração. Então, a alma de Deus, ela é santa. Porque a gente às vezes quer a minha alma com o Senhor, mas a gente só fala de a gente não adora, a gente não busca o Senhor só para ter aquele momento de intimidade. Então, convida a nossa alma ao Senhor. Olha só o alinhamento dele com Deus. Ele enche a sua alma a estar focada, adorando ao Senhor, porque ele vai funcionar, ele vai comandar a sua própria alma. Você, ele vai dizer: Senhor, é como se ele falasse: está esperando. Então, que a minha alma venha bem do Senhor. Que a minha alma venha se lembrar dos benefícios do Senhor também. Aleluia. Então, tão alinhada com Deus, a ponto de que Ele domina as suas emoções. Aleluia. Alinhada com o Senhor, porque se nós olharmos dele nos ensina sobre ter a nossa alma alinhada com Deus, e quando a alma está alinhada, as suas emoções, elas não vão dar prioridade, não vão ser prioridade. Mas é o Deus que você vai ser prioridade. Você vai focar em Deus, você vai focar na soberania de Deus, que Ele é, e que Ele vai fazer. Porque também na própria água que você tem que estar adorando. É isso que Davi ele vai nos instruir, nos ensinar. Então, missionária Leide, no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18, nos orienta a sermos cheios do Espírito Santo. Como podemos permanecer cheios do Espírito Santo em um mundo que tenta nos esvaziar de Deus? É forte. É tremendo. E a gente vê que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre esse enchimento com o Espírito Santo, nós vamos perceber que o que ele está querendo nos ensinar de verdade é que uma vida cheia do Espírito Santo, ela tem que ser de forma diária. Sabe, há pessoas que dizem assim: eu vou fazer uma festa, vou fazer uma programação para nós sermos cheios do Espírito Santo. Eu já recebi convites que pessoas falavam assim: Leide, eu vou fazer aqui uma programação e é você que vai pregar, porque eu sei que nesse dia o povo vai ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo, que a gente vai ver, no caso, é um enchimento diário todos os dias. Então nós precisamos nos encher do Espírito Santo, porque uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida onde nós estaremos prontos para viver o propósito que Deus tem para nós. Nós estaremos vivendo de forma alinhada com Deus, porque o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos instrui, o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo, ele é aquele em que todo cristão precisa entender que sem ter uma vida cheia do Espírito Santo não dá para você viver. Sabe? Então, nós precisamos todos os dias buscar esse enchimento, não somente um dia, não somente em um momento, mas todos os dias sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Sermos tomados pelo Espírito Santo. E é interessante que, se nós formos olhar, esse ser cheio está no imperativo, ou seja, não é somente segunda-feira, terça-feira, mas é todo dia da semana nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Então, assim, de que forma nós estamos, priorizando o Espírito Santo?
De que forma nós estamos buscando esse enchimento com o Espírito Santo? Será que nós estamos verdadeiramente almejando, desejando ser cheio do Espírito Santo? Eita, Porque Deus, quem quer o Espírito Santo tem que buscar. Né? Quem quer o Espírito Santo, quem quer ser cheio do Espírito Santo tem que descer na presença do Senhor. Eita, glória. Então é muito importante que nós possamos estar buscando esse enchimento todos os dias da nossa vida enquanto estivermos na terra, para permanecermos alinhados com Deus e no propósito de Deus. Eita, glória. Glória a Deus. Missionária Leide, para encerrarmos, em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo ora para que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus voltasse hoje, o que você diria para aqueles que desejam ser encontrados por Ele com a vida alinhada à sua vontade? Glória a Deus. Essa pergunta eu gostei muito dela, né? Eu gostei de todas, mas essa achei muito importante. Né? Paulo, quando ele vai orar, né? Que é uma oração do apóstolo para que o nosso corpo, alma e espírito sejam alinhados, conservados, até a vinda do Senhor, estejam irrepreensíveis. Aqui, irrepreensível, a gente vai entender que traz o significado de viver de forma íntegra, de forma justa, de forma santa. Então, é importante nós olharmos para esse detalhe, né? Porque às vezes há pessoas que acham que tem que estar esperando Jesus de qualquer jeito. Não. Temos que esperar Jesus com uma vida alinhada. Não somente uma parte, uma área, mas todas as áreas da nossa vida têm que estar bem alinhadas com Deus. Né? E respondendo a sua pergunta, eu queria deixar para essas pessoas que quando Jesus voltar querem estar com a sua vida alinhada com Deus, a primeira coisa busque intimidade. Aleluia. Porque às vezes a correria do dia a dia, sabe, o estresse, os afazeres, tantas coisas querem nos tirar de buscar essa intimidade. E a gente acha que pelo fato, já me converti a Jesus, já tá bom. Eu entendo que quem está esperando Jesus e quer ser encontrado por Ele, com a sua vida alinhada, precisa buscar essa intimidade. E depois de tê-la encontrada, cultive essa intimidade. Cultive a intimidade como? Em primeiro lugar, tempo. Tenha tempo com Deus e tempo para Deus. Aleluia. Nós não temos tempo para Deus. Como assim, Helene, não temos tempo para Deus? Porque a gente quase não ora mais. Por que eu falo gente? Porque o pregador ele tem que se incluir, né? A gente também precisa não só pregar aos ouvidos dos outros, mas pregar para nós mesmos também. A palavra fala primeiro com o pregador. Então nós precisamos ter tempo com Deus, tempo de oração de qualidade, tempo de intimidade, tempo de alinhamento para com o Senhor. Às vezes nós temos tempo para ir à igreja, vamos à igreja, mas nós não tivemos tempo ainda com o dono da igreja. Eita, glória! Porque ter tempo para Deus é diferente também, muitas vezes, de ter tempo com Deus. Como, Elei? Você explica, a gente fala assim, não, eu vou para a igreja, eu estou tirando um tempo para Deus. A gente não fala assim, mas aí o tempo com Deus, que dia foi que você entrou para dentro do teu quarto e falou com o Senhor? Glória. Que dia foi que você que dia foi que você pegou a sua Bíblia e começou a buscar, a meditar nas santas escrituras, na palavra que é pão, que é alimento, na palavra que é poderosa, que é viva e eficaz. Eita, então nós precisamos, sabe, cultivar essa intimidade, tendo tempo para ler a palavra, para orar, para ter uma vida de intimidade, para ter uma dedicação diária, principalmente voltados à obediência. Eita, mas aí glória. tendo uma vida de santidade. Eita, quando glória. se fala sobre santidade, tem gente que não gosta de ouvir. Uhum. Por que as pessoas hoje, muitas vezes, não querem ouvir falar sobre santidade? Não tem como nós termos a nossa vida alinhada com Deus se nós não tivermos uma vida de santidade, porque o dono do céu é santo. Meu Deus. Ele é tão santo que Isaías diz, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías, eita, eu vou voar aqui. Aleluia. Acima dele tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo. Oh, é o Senhor dos aleluia. Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Araia cheia, aleluia. Ele é santo, então quem quer estar com a sua vida alinhada tem que ter uma vida de santidade. Santidade no falar, santidade no andar. Os pensamentos têm que estar alinhados, uma vida de santidade. Em todo tempo, em qualquer lugar. Não é ser somente santo quando as pessoas nos veem
Porque, na verdade, o Senhor quer que nós venhamos estar vivendo uma vida de santidade quando ninguém está nos vendo. Aleluia, Porque Jesus. mostramos que somos de verdade é quando ninguém está nos vendo. Oh, Porque glória a a gente está, muitas vezes, com a roupona de crente, o cabelão lá embaixo. Às vezes tem gente que não coloca nem maquiagem porque acha que a santidade é não colocar uma Eita, maquiagem. Deus, aleluia, Jesus. Mas você vai olhar, muitas vezes, sabe, a vida da pessoa e alguém que não glorifica o nome do Senhor na sua vida. Por quê? Porque a santidade vai nos fazer viver uma vida. Então, as pessoas olham e dizem assim, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Ele compra e paga, porque tem a vida de aleluia, Deus. A palavra que sai da sua boca são palavras que glorificam o Senhor. Então, ele tem vida de santidade, por quê? Porque ele está todos os dias na vida buscando alinhamento. E essa santidade, ele é contínua até voltar, para que a gente alcance a forma de varão perfeito, como Paulo fala. Então, existem dois meios da santidade, essa palavra. Né? Aquele momento que você é tão cheio do santo, que até roupa veste, aí não, pode tirar, você está buscando que a palavra que não sagrada, essa palavra aí não condiz com crente, não. Eita, Deus, é desse jeito, aleluia. É aquele momento em que você está, sabe, buscando tanta santidade que você não consegue mais dormir enquanto não pedir perdão. Ora, Baia, sou, aleluia. Hebreus, o escritor dizendo, Hebreus 12, 14, que é necessário, pois a se seguir a palavra e a sanção, sem a qual ninguém verá. A Deus, aleluia. Glória. Então, mas eu tenho talento, isso é uma bênção, mas se não é santidade, não está fácil. Oh, Então, aleluia. vamos buscar essa santidade. Você que quer ter a sua vida obrigada por Deus, busca santidade. A palavra que será tanta roupa que você veste, que você fala, sabe, o seu corpo, a tua vida toda tem que ser santidade para a glória de Deus. Mas em segundo lugar, e aqui eu quero concluir, por último, não menos mais importante, se você quer ser encontrado por Jesus como uma alinhada para morar com o céu, renuncie às padrões deste mundo. Oh, aleluia, Jesus. A forma deste mundo está sempre mudando. O errado hoje Ora, Baia, é errado. é desse jeito. Mas eu estou sentindo a presença de Deus nesse momento. Mas se nós renunciarmos padrões deste mundo, nós iremos alcançar. Oh, glória. Iremos alcançar naquele grande dia o maior privilégio que um cristão pode ter. A vida eterna. O maior privilégio que um cristão pode ter não é no final do ano. É O verdade. maior privilégio que um cristão pode ter não são os maiores lugares, os lugares altos, estar no pode estar, sabe, em lugares que muita gente queria, eu digo isso mesmo, materializando. Porque hoje as pessoas são muito materialistas. A maior vida e a maior bênção é a terra. Agora, Aleluia. então, nós possamos renunciar, vai valer a pena. Oh, glória. Não tem como renunciar aos padrões se você não permanecer com a palavra. E hoje vocês podem ver que o inimigo está atacando a palavra. Nos querem tirar aquilo que vem contra os padrões deste mundo. E a palavra de Deus, ela permanece. A palavra de Deus é a mesma. A palavra, ela não muda. Ela é imutável, porque o dono da palavra, ele não muda. Porque eu não mudo. A palavra permanece. Então, para descermos com a nossa vida alinhada, você quer ser encontrado por Jesus, vida alinhada, renunciamos para não deixar mundo. E pelo amor de Deus, em nenhum momento da tua vida, deixe a palavra, ame a palavra, ande pregue a palavra, não se desvie da palavra. Nos ajuda, Senhor, aleluia. Todos está voltar preparado, porque vai falar a palavra de Jesus, mas o mais importante de tudo isso é viver uma vida totalmente preparada, pronta para Jesus. Jesus, a qualquer momento ele vai voltar. E nós estamos preparados, alinhados, vai valer a pena. Não é fácil alinhar corpo, alma e espírito. Não é fácil ter vida de santidade. Não é fácil ter uma vida em comunhão com o Senhor. Não é fácil. Mas é para os vencedores. E os vencedores, eles que buscaram isso, são aqueles que preservaram essa intimidade.
Oh, glória. Renunciar aos dons deste mundo. Eu digo para vocês, Rayane, missionária que se levantou para esse tempo. Vai valer cada sofrimento, cada ataque. Quem está nesse alinhamento vai ser atacado, vai ser perseguido. Mas quando eu olho para Jesus, eu me alegro tanto, porque Jesus disse que nós não seríamos aplaudidos, ele disse que nós seríamos perseguidos. Eita, Deus. Então não venhamos, sabe, esperar coisas de um mundo corrompido, de um mundo, sabe, que o mundo jaz no maligno. A nossa promessa está em Deus. Foi ele que nos trouxe. Jesus veio a primeira vez e Jesus vai voltar a segunda vez. E que nós possamos rejeitar tudo que o diabo tem lançado para nos ajudar. Porque a nossa maior vitória vai ser. Vamos lá, vai valer a pena. Amém. Amém. Que Jesus nos foi e nos dê força para para perseverarmos e principalmente nos dê força para que nós possamos naquele grande dia ver Jesus como Amém. Jesus nos abençoe. Missionária, em nome de toda a equipe, né, do podcast Amadas do Pai, nós queremos expressar nossa sincera gratidão, né, pela sua participação nesse episódio tão especial. Foi uma honra para nós recebê-la aqui, né, junto conosco. Que o Senhor continue te guardando a sua casa, e que o Senhor possa a cada dia lhe encher cada vez mais, que o Senhor possa ser tremendo como Ele é na sua vida, porque eu tô aqui impactada com tanto conhecimento, tanta graça, tanta unção. Então, assim, eu tô simplesmente, assim, maravilhada com o que Deus fez hoje. Deus me surpreendeu através da sua vida. Amém? Deus abençoe. Comadre Rayane, é minha comadre. Comadre Rayane, seus agradecimentos, agradecer nosso internauta, Eu faço das palavras da minha comadre Deig as minhas. Eu tô aqui impactada, foi algo mesmo do céu para as nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar cada dia mais a missionária Leide, que se disponibilizou, está aqui. Sabemos que já ela vai ministrar também um outro evento, mas conseguiu estar aqui conosco, conseguiu explanar o tema de uma forma bem sábia, bíblica. Então, que Deus possa te abençoar, minha amada, não só você, mas a sua casa, a sua família. Muito obrigado. Em nome do podcast Amadas do Pai, fica aqui em aberto, né, uma próxima vez para você voltar novamente com outro tema. A gente gostou muito, eu creio que vai alcançar vidas através desse episódio. A gente vai editar e as pessoas que não conseguiram acompanhar agora vão acompanhar depois, e que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade. Quero pedir perdão que teve os contratempos. Algumas perguntas eu não consegui explorar tão bem, trazer tão bem por causa das ligações aqui no telefone, e a gente tem que estar concentrado, né? Mas para mim foi uma honra, um privilégio estar com vocês. É o primeiro que eu participo, tá, gente? Eu já rejeitei alguns, mas esse é o primeiro, e eu acredito que o Senhor nos chamou para esse tempo, e a oportunidade que nós temos de falar de Jesus, precisamos, né, aproveitar as redes sociais. Hoje a gente vê que é um meio na qual alcança muitas vidas, muitas pessoas, e a minha oração é para que Deus continue usando vocês de forma linda, de forma poderosa. A gente olha para vocês e vê a presença do Espírito Santo. Oh, glória. Deus só Vai fazer eu chorar de novo, mulher? Então, isso Ela é bem. chorona. E eu gostaria de pedir permissão para vocês, para nós estarmos orando pelas pessoas que estão conosco. Glória. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Pai, na Tua presença nós te adoramos, nós glorificamos o Teu nome por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aprendendo de Ti, de estarmos, Senhor, reunidas nesse propósito que é alcançar vidas para o Teu Rei, para o Teu reino, Senhor. Continua nos abençoando, continua abençoando a Deide e a missionária Rayane, usa elas para a Tua glória. Pai, neste momento,
Eu quero pedir ao Senhor que abençoe cada vida que está conosco neste momento. Que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa fortalecer aqueles que estão, Pai, com as suas vidas desalinhadas com o Senhor. Que nessa tarde seja tarde de alinhamento, seja tarde de estrutura, onde o Senhor estará dando estrutura espiritual, onde o Teu Espírito Santo estará no controle da vida de cada um. Em nome de Jesus, abençoa os lares, famílias. Senhor, eu te peço a Tua graça sobre cada vida nessa tarde. Que o Senhor continue nos ajudando até a Tua vinda, que possamos estar firmes, alinhados com o Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Deixa Deus te usar, viu, missionária Deide? O Senhor, Ele tem muito mais para fazer através da vida, tá? Amém. Eu vejo assim, Deus abrindo portas Aleluia. para você. Eu vejo um tempo novo, um tempo de promessas sendo cumpridas. Aleluia. Tempo de alinhamento. Aleluia. Sabe, eu estou falando isso não só espiritualmente, estou falando também materialmente. O Aleluia, Senhor tem portas para você. Deus, Ele é na tua vida. E o Senhor diz, não te preocupa, porque eu, o Senhor, estou confirmando a tua chamada, estou confirmando tudo que tu tem colocado na minha mão, eu, o Senhor, estou confirmando e eu farei no tempo certo. Aleluia. Você vai olhar e dizer assim, meu Deus, o Senhor falou isso aqui, eu estou vivendo o que Deus falou. O Senhor está contemplando. Ele conhece o teu coração e Ele fará grandes coisas através da sua vida para a glória de Deus. E grandes têm seus ataques internos e externos. Mas maior é aquele que te chamou, maior é aquele que está contigo. E operando Deus na tua vida, quem é que vai impedir? Ninguém. E aqui eu quero agradecer por tudo. Amém. Aleluia, minha querida. Muito obrigada. Que o Senhor continue te abençoando nessa graça e nessa unção. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esse episódio foi um dos episódios assim que, meu Deus, foi o que eu mais chorei. Verdade. Como eu costumo dizer, né, que esse projeto ele nasceu no coração de Deus e logo após ele plantou aqui no nosso coração, né? Nada é por acaso. Então, assim, você que ficou aqui até agora, sejam todos abençoados como já estamos, na verdade, abençoados, né? E que vocês possam estar conosco em um próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Muito obrigada por tudo e até a próxima, se Deus quiser. Glória a Deus. Amém.